Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. Nos capítulos 21 a 23, vemos que por ocasião do pedido de Zedequias, que queria saber se o Senhor interviria em favor do povo contra Nabucodonosor, o Espírito de Deus reuniu os testemunhos prestados a respeito de todos os membros da família de Davi, que presidiam, por assim dizer, a ruína de Jerusalém. Temos então Jeoacás, Jeoaquim, Jeconias, esses três homens. O julgamento de Zedequias tinha sido pronunciado no capítulo 21, e após ter sido anunciado, como vimos no outro lugar, que a porta estava sempre aberta ao arrependimento e à libertação pronta para um comportamento segundo Deus, note o capítulo 21, versículo 12, capítulo 22, versículos 2 a 5, mas continuando, o juízo é pronunciado de novo e as sentenças declaradas da parte de Deus sobre os diversos reis. Enfim, no capítulo 23, a expressão da indignação do eterno Deus contra esses maus pastores dá lugar à declaração que ele, o Senhor, suscitou segundo o seu coração, a saber, o verdadeiro filho de Davi, o Messias. A justa indignação e o juízo de Deus são expressos nos termos mais fortes. Duas coisas atraem a nossa atenção no capítulo 24. Primeiramente, a submissão ao julgamento, quando Deus o executa, é a prova do conhecimento acerca da sua palavra, da verdadeira espiritualidade. A falta de fé apoia-se não sobre a estabilidade das promessas, mas sobre o pretexto das promessas, sobre a estabilidade das ordenanças e dos homens que dela gozam. Aqueles que se submetem a esse julgamento de Deus sobre a infidelidade do homem, julgamento que convém ao gozo dessas promessas e ao pôr de lado das ordenanças, cuja estabilidade de Deus não garantiu, mas em relação com os quais o homem teria gozado das promessas, se tivesse sido fiel, esses gozarão do pleno e inteiro efeito dessas promessas, às quais é impossível que Deus não seja fiel. A segunda coisa a notar é que quando Deus quer encorajar a fé dos que se submetem ao seu julgamento, trazidos pela submissão a esta santa convicção de que o homem o tem merecido, Deus não se detém em nada aquém do pleno e inteiro cumprimento das promessas, que depende da sua própria fidelidade. Fosse qual fosse a infidelidade do homem, cumprimento de que o homem não pode gozar e não gozará, a não ser com a condição de uma obra de Deus nele, que o ponha num estado que convenha ao cumprimento dessas promessas. Veja, por exemplo, os versículos 6 e 7. Leia com atenção. A posição do povo no momento das profecias de Jeremias fornecia uma ocasião evidente para o desenvolvimento desses dois princípios, porque o povo de Deus e a família de Davi tinham inteiramente faltado, porque o povo em geral, o povo da nação de Israel e a família de Davi tinham inteiramente faltado a fidelidade para com Deus. É bem aflitivo, bem humilhante, quando é forçoso reconhecer. É bem humilhante e aflitivo quando é forçoso reconhecer que os inimigos de Deus têm razão. Uma só coisa nos consola, é que Deus tem sempre razão. Leia, por exemplo, Ezequiel, capítulo 14, versículos 22 e 23. Deus tem razão e, ao fim
e que, ao fim, ele, Deus, não pode deixar de cumprir as promessas da sua graça. O capítulo 25 termina, por assim dizer, esta parte da profecia dando um resumo geral do juízo de Deus sobre a terra, que ele colocará nas mãos de Nabucodonosor. A sua aplicação imediata ao acontecimento já cumpridos não apresenta grande dificuldade, mas essa dificuldade aparecerá se quisermos introduzir aqui também uma alusão aos últimos dias. Primeiramente, Israel, para quem a porta tinha estado sempre aberta, é julgado. O capítulo começa anunciando o julgamento de Deus sobre Jerusalém, porque tinha recusado escutar o apelo ao arrependimento, que ele, Deus, lhe tinha feito dirigir durante 23 anos. E note-se aqui a dureza do coração do povo, que se obstina no mal e recusa curvar-se e servir perante o testemunho de Deus, apesar de toda a pena que Deus se deu, se ousarmos assim falar, para o advertir. E com efeito, é assim que Deus fala: o Senhor enviou-vos todos os seus servos, os profetas, madrugando e falando, e enviando-os, vós não escutastes. Compare também 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15. O Senhor tinha sempre proposto ao povo uma plena e abundante bênção se eles se arrependessem, mas o povo não queria arrepender-se. O profeta anuncia que o Senhor vai trazer todas as nações do norte sob a condução de Nabucodonosor contra Jerusalém e contra as nações vizinhas, que certamente todas beberão da taça que o eterno Deus tinha preparado para elas. Jerusalém serviria o rei de Babilônia durante 70 anos, e após esse período de tempo, o próprio rei de Babilônia seria julgado e punido, como Jeremias tinha profetizado contra todas essas nações. Porque o julgamento que havia de começar por Jerusalém seria um julgamento universal. O que devia acontecer imediatamente era o julgamento das nações situadas em volta da Palestina e, em seguida, o de Babilônia, instrumento desse julgamento. Mas o fato de a cidade que era chamada do nome do Senhor dever ser desolada, implicava o julgamento de todas as nações, ou seja, nações situadas em volta da Palestina, e, em seguida, o de Babilônia, instrumento desse julgamento. Mas o fato de a cidade que era chamada do nome do Senhor deve ser desolada implicava o julgamento de todas as nações. Por conseguinte, na ação simbólica da profecia, todas as nações que estavam em relação com Israel, todas aquelas que eram então conhecidas, haviam de beber da taça da ira de Deus. Mas os termos de que a profecia faz uso estende-se a todas as nações da terra. A aplicação histórica do verso 26 não vai mais longe do que o que aconteceu por meio de Nabucodonosor, rei de Sesaque, que devia beber a taça depois dos outros, mas o capítulo contém um princípio de juízo universal. O mal universal é exposto nos versículos 29 a 38. A única questão que pode levantar-se é de se saber se nesta distribuição ulterior de todos os reinos da terra, a expressão rei de Sesaque se aplica a uma nação que possuirá o mesmo território, ou se refere unicamente a Nabucodonosor, mas duvido que ela se estenda a outros além deste rei. O quadro de julgamento geral termina a primeira parte da profecia. O que se segue fornece fatos de pormenores e diz respeito a casos particulares. O capítulo 26 começa essa série de pormenores por uma profecia que se refere ao começo do reinado de Joaquim. O povo mergulhado já no pecado é advertido de que escapará se arrepender. Temos visto constantemente este caráter ligado às profecias de Jeremias,
como se Deus dissesse: hoje, se ouvirdes a minha voz. As circunstâncias tornavam urgente este apelo ao arrependimento, porque, com efeito, se se Israel se não arrependesse, sucederia à casa do Senhor o mesmo que sucedeu a Siló. Encontramos aqui aquilo de que Deus tinha advertido o profeta. Combatem contra ele, mas, tal como o Senhor lhe tinha assegurado, ninguém lhe pôs a mão em cima. Podemos ver que o partido eclesiástico que excita o povo contra o testemunho de Deus, apresentado pela boca do profeta, isto podemos ver claramente, que existia esse partido eclesiástico que excita o povo contra o testemunho de Deus, apresentado pela boca do profeta Jeremias. Mas Deus volta o coração do príncipe e do povo em favor do profeta. E havia ali também quem tivesse em conta os caminhos do Senhor. A inteligência deles não ia longe, mas era suficiente para a salvação. Temiam a Deus. Podemos notar aqui que a consciência apreendia a palavra de Deus na sua aplicação imediata. Sem dúvida, o mal iria aumentando, e uma vez chegado à maturidade, o julgamento cumprir-se-ia, porque Deus não fere antes de a iniquidade atingir o cúmulo. Teria então lugar o cumprimento da profecia. Mas a consciência, sobre a influência da palavra de Deus, toma conhecimento dos princípios que são julgados por ela, mesmo quando nem tudo está maduro para o julgamento. E é isto momentaneamente suspenso. Veja os versículos 18 e 19 deste capítulo. Os capítulos 27 e 28 vão juntos. O que neles constitui o assunto principal é a submissão ao chefe dos gentios que Deus exigia dos judeus. Mas antes de insistir sobre este ponto, farei notar os cuidados que Deus tem com o seu povo, advertindo-o a cada novo passo que ele dá em direção ao julgamento. Lembremo-nos de que Zedequias atraiu sobre si esse julgamento ao revoltar-se contra o rei de Babilônia. No começo do seu reinado, o Senhor envia a sua palavra por intermédio de Jeremias para advertir todos os reis da vizinhança do próprio Zedequias de que eles tinham de se submeter, que se eles se submetessem, habitariam em paz nos seus países, mas que, caso contrário, seriam expulsos e pereceriam. Notemos agora qual o lugar como Criador da terra, do homem e dos animais que Deus dá ao rei de Babilônia. Deus entregou por um certo tempo a Nabucodonosor as nações e todos os animais dos campos. Ele quer estabelecer este poder central e universal. A nação que não lhe submetesse constituir-se-ia em oposição contra o próprio Deus e seria esmagada. Compare com Daniel capítulo 2, versículo 38, onde até as aves dos céus são ajuntadas ao seu domínio, ao domínio de Nabucodonosor. Tudo o que existia sobre a terra estava submetido a esse rei da terra, a esse chefe imperial, tomado de entre os gentios. Era um governo segundo a vontade de Deus, que tinha abandonado Jerusalém e já não a protegeria, a não ser que ela se submetesse a esse governo. Parece que os reis dos países vizinhos tramavam uma conspiração juntamente com Zedequias para sacudirem o jugo do rei de Babilônia. Foi por ocasião do envio dos seus embaixadores que a profecia foi dada. Era Deus manifestando a sua vontade que todo se submetesse a esse jugo, porque era Deus mesmo quem o impunha. Este fato de Deus confiar o poder neste mundo a um homem é muito importante. Pelo que concerne ao depositário da realeza em Israel, foi posto à prova acerca da obediência a Deus e não soube gozar da felicidade que lhe estava ligada. Agora Deus abandona esse governo direto do mundo, embora continuando sempre soberano em cima, e rejeitando Israel,
que ele, Deus, tinha escolhido de entre as nações, as quais Deus tinha escolhido de entre as nações, ele, as quais Deus tinha agrupado em volta dele e do trono que tinha estabelecido no seu meio, sujeitou o mundo a um chefe, assim confiando o poder ao homem, submete-o a uma nova prova, a saber, se ele saberia reconhecer Deus, que o tinha tornado Senhor de fazer a sua vontade neste mundo e que Deus mesmo favorecia o seu poder, obrigando todos os homens a submeter-se-lhe, e também se ele saberia tornar felizes os homens que lhes estavam submissos. Não entro aqui nos pormenores da história desta aprovação do homem, pertence ao estudo do livro de Daniel. Sabemos que o homem falhou e que, ignorante e presunçoso, assolou o mundo e oprimiu o povo de Deus. Colocou aos pés o seu santuário, o santuário de Deus, preparando deste modo para si mesmo um julgamento tanto mais terrível, quanto é certo que Satanás o levaria a resistir ao Senhor e o ajudaria na sua rebelião. Só Nabucodonosor responde, ponto por ponto, a este quadro. É a cabeça de ouro, Deus tinha-lhe confiado diretamente o governo do mundo. Ciro ocupa pessoalmente um lugar especial e mais honroso sob certos aspectos. Mas o império dos persas não fez senão substituir o que já existia. As fontes e o caráter do poder vão-se sempre deteriorando à medida que se afastam de Deus e do seu dom. Os falsos profetas, como os falsos doutores, opõem-se à verdade, precisamente lá onde Deus põe o seu povo à prova. Eles podem servir-se de algumas porções da verdade para mais facilmente enganarem o povo, mas é evidente que não têm nunca o segredo do eterno Deus. Seja quais forem as aparências, eles não têm nem fazem desviar Eles não detêm nem fazem desviar o Senhor do seu caminho. Mas a posição do verdadeiro profeta é penoso. De momento parece que pode ser reduzido ao silêncio, porque a mentira se apoderou do coração do povo. Jeremias teve de se retirar. Todavia, durante o combate entre a verdade e o erro, Deus intervém muitas vezes por meio de brilhantes testemunhos. A missão do profeta no governo do mundo e em relação ao comportamento do povo é sempre o testemunho de um julgamento que vai abater-se sobre a infidelidade. O capítulo 29 de Jeremias mostra que, por outro lado, o profeta consola aqueles que, pelo juízo de Deus, estão submetidos ao jugo que Deus lhes impôs. Os judeus em Babilônia devem permanecer em paz, procurando pacificamente a prosperidade da cidade onde estão cativos. O tempo da sua libertação há de vir, o espírito de rebelião será punido. Enfim, após ter insistido sobre a submissão do povo ao julgamento, Deus revela os seus próprios pensamentos de graça. Esta submissão era necessária, dado o pecado de Israel, porque Deus tinha de manter o seu caráter e não se identificar com os caminhos de um povo rebelde. Mas era preciso que Deus se manifestasse tal como é, na sua graça. A execução do juízo e o estado de ruína em que se encontrava Israel fazem sobressair muito mais toda a verdade e todo o brilho da graça de Deus. Alguns pormenores sobre as circunstâncias que acompanham o julgamento e a extensão dos seus efeitos merece a nossa atenção, assim como o caráter que Deus ali manifesta. No capítulo 30, Deus ordena a Jeremias que escreva um livro, as palavras de julgamento que tinha ouvido, porque Deus queria restabelecer o povo. Ora, esta libertação encontra Israel no ponto mais alto da sua angústia. É a primeira coisa que é apresentada ao profeta.
Nenhum outro dia é comparável a esse dia da angústia de Jacó. É o dia de que fala Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. Mas neste extremo, Deus vem em socorro do seu povo e, após ter executado o juízo, atua segundo os seus próprios desígnios em graça, de sorte que a sua libertação é plena e perfeita. Israel servirá o Senhor seu Deus e Davi o seu rei. A ruína era completa, a ferida era incurável. Nenhum remédio poderia curá-la. Fora de Deus, quem ferirá o seu povo por causa da multidão dos seus pecados? Mas foi Deus que ferira o seu povo, justamente por causa da multidão dos seus pecados. No entanto, Deus, está com seu povo para o salvar. E, por conseguinte, todos os povos que se aproveitavam da sua ira, da ira de Deus, para devorarem Israel, serão eles mesmos devorados. Sião será reconstruída no seu antigo local e a alegria e a paz reinarão nas suas habitações. Os governantes serão de entre os seus filhos. Israel será o povo do Senhor e o Senhor será o seu Deus. Enfim, um princípio que nós vimos claramente exposto em Isaías é anunciado aqui, a saber que o juízo caíra sobre o malfeitor, que esse juízo saía em primeiro lugar para ferir o povo de Deus, uma vez que ele era mau e que devia sofrer as consequências da sua maldade. Mas onde quer que se encontrasse o malfeitor, esse juízo aí o atingiria. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. No capítulo 31, vemos que não era somente Judá ao qual Jeremias dirigia suas profecias que havia de ser restabelecido. Toda a família de Israel gozariam dessa bênção. O Senhor seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Poucas palavras bastarão para fixar a atenção do ouvinte sobre os pontos principais desta bela profecia. Todas as tribos ali estarão compreendidas, mas todas em renovada relação com Sião. É uma libertação operada pelo eterno Deus e, por conseguinte, uma libertação completa. A fraqueza não os impede de dela gozarem. É uma libertação que pertence ao coração, produz lágrimas e súplicas, mas que tira toda a causa das lágrimas, restando apenas aquelas que a graça tem produzido. Eles não mais serão enfraquecidos, a sua alma será como um jardim regado, serão fartos de bens pelo Senhor. Efraim arrepende-se, Deus fez-lhe sentir que nunca o tinha esquecido. O Senhor tinha pensado sempre no seu filho desgarrado. Judá será a morada da justiça e o monte da sua santidade. Isto efetuar-se-á em virtude de uma nova aliança, e não segundo a que foi dada à saída do Egito. A lei será gravada nos seus corações. Todos conhecerão o Senhor, todos os seus pecados serão esquecidos para sempre. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo, diz o Senhor, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por causa de tudo quanto fizeram. Enfim, o Senhor anuncia em pormenor o restabelecimento de Jerusalém. Acrescentarei no versículo 22 deste capítulo que não vejo outra coisa que não seja a expressão da fraqueza. Israel, fraco como uma mulher, possuirá e sobrepujará toda a força, visto que a força se manifesta na própria fraqueza. Este capítulo e o seguinte dão, em geral, o testemunho profético da restauração de Israel.
O capítulo 32 aplica-se às circunstâncias dos judeus sitiados em Jerusalém face à ruína imediata que os ameaçava pela presença de Nabucodonosor para anunciar os imutáveis desígnios de Deus em graça a respeito deles. Jeremias tinha anunciado que a cidade seria tomada e Zedequias levado cativo, mas o Senhor mandou-lhe comprar terras como prova de que o regresso do povo estava assegurado. A iniquidade dos povos e da cidade, desde o começo, é posta em evidência. Mas agora que o desespero do pecado previa bem a sua ruína, o Senhor anuncia não só um regresso do cativeiro, mas também a plena eficácia da sua graça. Dará ao povo o mesmo coração para o servir para sempre. A sua relação com Deus, como seu povo, será plenamente estabelecida e isto terá lugar segundo a eficácia de uma aliança eterna. O Senhor terá prazer em fazer-lhe bem, plantá-lo-á no país de todo o seu coração e de toda a sua alma. É Ele, o Senhor, quem tem feito vir o mal em juízo, e é também Ele, o Senhor, quem vai fazer chegar todo o bem que pronunciou. O capítulo 33, repetindo o testemunho dessas bênçãos, insiste particularmente sobre a presença do Messias, anunciado que o germe de justiça florescerá a Davi, executando a justiça e o juízo sobre a terra. Judá será salvo e Jerusalém permanecerá em segurança. O seu nome será: O Senhor é a nossa justiça. A Davi não faltarão filhos para se assentarem no trono da casa de Israel, não apenas Judá, e nem na casa de Levi faltarão sacerdotes. A aliança do Senhor com os céus e a terra seria rompida antes de essa aliança com Davi vir a ter lugar. Fosse qual fosse o desespero do povo, nunca o Senhor rejeitaria Jacó, nem Davi, seu servo. Ele fará voltar os seus cativos e terá compaixão deles. O ouvinte notará certamente quão completa é esta relação da libertação nos seus objetos. Em primeiro lugar, Judá, que estava particularmente em questão, depois todo Israel, em seguida o país, e depois o Messias e o sacerdócio. Para confortar os de Babilônia, os judeus cativos são encorajados a uma esperança certa, como resultado do seu arrependimento. Note o capítulo 29. Mas, em geral, Judá é unido a Israel na mesma libertação. São considerados como um todo. Com efeito, após o capítulo 29, o capítulo 31, versículos 23 a 24, onde Efraim já tinha sido especificamente distinguido, o capítulo 37, versículos 7, 10 e 16, onde se trata da graça presente por causa da sede, eu vou melhorar essa frase para que o ouvinte entenda. Com efeito, após o capítulo 29, a parte do capítulo 31, versículos 23 a 24, onde Efraim, a tribo de Efraim, tinha já sido especificamente distinguido, e o capítulo 33, versículos 7, 10 a 16, onde se trata da graça presente, por causa de constituírem parte, digo eu, esses dois capítulos, é Israel que é sempre nomeado em primeiro lugar, quando se trata dos dois povos, e Deus se glorifica no nome de Deus de Israel. Jeremias não fala da rejeição do Messias, ocupa-se dos pecados presentes e dos desígnios futuros nos quais entra o Messias. Com este capítulo termina a segunda parte do livro de Jeremias, a saber, a revelação do profeta da plena graça de Deus para com Israel arruinado, efeito que terá lugar segundo os seus desígnios de amor e que será perfeito de harmonia com esses mesmos desígnios. O
capítulo 34, vemos que, por ocasião de uma renovação de iniquidade, a profecia anuncia a ruína certa do povo. No entanto, Zedequias, sendo levado cativo para a Babilônia, ali morrerá em paz. Nos capítulos que se seguem, temos alguns pormenores acerca da rebelião obstinada, que teve como consequência a destruição de Jerusalém e de todo Judá. No capítulo 35, temos a obediência dos recabitas, que é posta em evidência para fazer sobressair o pecado de Judá, perseverando na desobediência apesar dos apelos e da paciência de Deus. Deus não esquece a obediência que glorifica o seu nome. A família dos recabitas nunca se extinguirá. O capítulo 36 fornece-nos ainda um exemplo da obstinação dos reis de Judá a desprezar o testemunho e o apelo de Deus. Jeremias está encerrado no cárcere, ele está encarcerado, mas a Deus nunca poderia faltar meios para dirigir o seu testemunho aos homens, fosse quais fossem os seus esforços para se escaparem. Baruque é empregado para escrever a profecia de Jeremias e a ler primeiramente ao povo, em seguida aos principais e por fim ao próprio rei. Mas o rei, endurecido nos seus maus caminhos, destruiu o rolo. Jeremias, pela decisão de Deus, manda escrever as mesmas palavras e ainda outras, porque Deus, na sua bondade, não negligencia nenhum meio para atingir a consciência do povo, se isto for possível, mas tudo é inútil. O capítulo 37 apresenta-nos Zedequias no mesmo estado de desobediência. As aparências religiosas são mantidas e, num momento de acalmaria que lhe proporciona alguma esperança, o rei manda perguntar ao Senhor pelo profeta se havia resposta para o seu pedido, mas as circunstâncias favoráveis pelas quais pareceria que o malfeitor poderia escapar ao julgamento, não muda a certeza da sua palavra, da palavra de Deus. Jeremias quis aproveitar a ocasião para se subtrair ao julgamento que devia ser executado contra a cidade rebelde, mas isto não serviu para que fosse manifesto o ódio do coração contra o testemunho de Deus e acusando Jeremias de favorecer os inimigos, porque anunciava o julgamento de que eles haviam de ser o instrumento, os principais do povo mandam-no manter na prisão. Zedequias mostra então alguma consciência mandando tirá-lo. Note o versículo 8. Em geral, há mais consciência em Zedequias pessoalmente do que em alguns dos outros últimos reis de Judá. Veja, por exemplo, o versículo 21 e o capítulo 38, versículos 14 e 16. Talvez fosse essa a razão que o levou a conceder algumas palavras de favor e de misericórdia contidas no capítulo 34, versículo 5. Mas a sua fraqueza tornava os movimentos da sua crença impotentes para o fazer andar nos caminhos da obediência. Compare, por exemplo, o capítulo 38, versículos 5 a 18. É dessa fraqueza que este capítulo nos apresenta a história. No entanto, no meio de toda esta cena de miséria e de iniquidade, encontram-se alguns raros exemplos de homens justos. E Deus lembra-se deles, por muito terrível que seja o seu juízo, porque o seu juízo é terrível, porque Deus é justo. Obed-Meleque, que libertou Jeremias, é poupado. Note o capítulo 39, versículo 16. Baruque também conserva a vida. O próprio Zedequias é confortado com algumas palavras de encorajamento, como vimos, embora tivesse de sofrer as consequências das suas faltas. Os caminhos de Deus são sempre perfeitos, e se os seus juízos quanto ao homem são como a torrente devastadora, isso não impede que tudo, até ao mais ínfimo pormenor, seja dirigido pela sua mão e o justo escape.
A própria prisão é uma salvaguarda para Jeremias, e o Senhor digna-se não só de poupar Obed-Meleque, mas também enviar um testemunho direto a seu favor, pela boca do seu profeta, a fim de que ele compreenda a bondade de Deus em quem ele se tinha confiado. Além disso, os capítulos 39 e seguinte apresentam a história da confusão e da iniquidade que tem reinado no meio dos restantes, que não foram levados cativos para a Babilônia a fim de que fossem dispersos, e não houvesse ali nada que não sofresse plenamente o juízo que Deus tinha pronunciado. Todavia, se nessa derradeira hora esse resto se tivesse submetido ao jugo de Nabucodonosor, a paz teria reinado no país e eles teriam vivido tranquilamente. Mas uns revoltam-se e outros temem as consequências da sua loucura. Não há nenhuma ideia de confiança no Senhor. Consultam Jeremias, mas recusam obedecer à palavra que o Senhor lhes havia enviado pela sua boca. Refugiam-se no Egito para escaparem a Nabucodonosor e vão ali cair à espada, o que não teria sucedido na Judéia se tivessem permanecido submissos ao rei de Babilônia. No Egito entregam-se à idolatria, para que a ira de Deus venha sobre eles até o fim. Todavia, Deus poupará também um pequeno remanescente destes. Mas o faraó Ofra, em quem tinham posto a sua confiança, será entregue nas mãos de Nabucodonosor, como tinha sido Zedequias. O capítulo 45 contém a profecia que concerne a Baruque, de que já falamos. O capítulo 46 e os seguintes encerram profecias contra os gentios situados nas vizinhanças da Judéia e contra a própria Babilônia, nas profecias respeitantes às nações encontrar-se-ão os seguintes caráteres. O juízo não se refere aos últimos dias, como em Isaías, mas em conformidade com o espírito geral do livro, tem por objeto a destruição das diversas nações, a fim de que seja estabelecido o domínio de um só império. É por isso que, para a Judéia, o julgamento é executado desde logo. Há, no entanto, uma diferença a respeito do estabelecimento das nações nos últimos dias. Nesta época, o Egito, Elão, Moabe, Amon serão restabelecidos. Edom, Damasco, Filistia, Azor não o serão. A razão dessa diferença apresenta-se sem dificuldades. O Egito e Elão não fazem parte do país de Israel. Deus, na sua bondade, terá compaixão desses países. Eles serão abatidos e abençoados sob o seu governo. Por ocasião da entrada do povo em Canaã, Amon e Moabe devem ser poupados. Não se trata dos malditos. Cananeus, e por muito triste que tivesse sido a sua origem, eles eram parentes de raça de Israel. O país tinha-lhe sido conservado, embora até a 10ª geração eles não pudessem ser admitidos na congregação do povo de Deus. Leia, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Quando Deus puser fim à dominação confiada a Nabucodonosor e ao império dos gentios, essas nações reentrarão nas terras a que lhes foram concedidas, mas embora Edom tenha sido poupado e ele mesmo devesse ser admitido no meio de Israel, a 3ª geração, como o seu ódio contra Israel tem sido sem limites, ele será totalmente destruído no julgamento desses dias. Compare com Obadias em geral e o versículo 18 em particular. O seu país fará parte de Israel e dele fazia parte com efeito, embora ele mesmo tenha sido poupado no início como irmão de Israel, mas enfim, abusou desta graça de sorte que o julgamento será mais terrível sobre ele do que sobre os outros. Damasco, Azor e Filistéia faziam parte da terra de Israel, propriamente dita. Essas nações desapareceriam como nações distintas quanto ao seu território.
No fim do julgamento do Egito, Deus envia a Israel palavras de encorajamento. Israel tinha se apoiado em Faraó quando Nabucodonosor atacou Jerusalém. O poder egípcio parecia o único capaz de contrabalançar o de Babilônia, mas Deus tinha ordenado a queda do Egito, que teria de boa vontade tomado o primeiro lugar no mundo, mas esse lugar estava reservado para a Babilônia. O país de onde Israel fora tirado, isto é, o mundo considerado como homem no seu caráter natural de independência e organizador na sua própria força, gostaria de prevalecer sobre a corrupção idólatra e os princípios babilônicos, mas estes deviam manter a sua força até o tempo ordenado por Deus e em que Deus os julgará. Ora, Israel, tendo se apoiado no Egito, tem de, pelo menos, aparentemente partilhar da sua perda. Mas Deus velava por ele. Israel voltará do cativeiro e permanecerá em paz. Deus julgará as nações, castigará Israel, mas com peso e medida. O seu povo não será condenado com o mundo. Os caminhos de Deus em governação são bem dignos de atenção neste caso. O abuso da graça traz os mais terríveis julgamentos. Foi assim com Edom. Resta ainda Babilônia. Ora, em Jeremias, todos os julgamentos são considerados em relação com o pôr de lado das nações independentes e o estabelecimento do império unitário dos gentios, tema capital desta profecia. Por conseguinte, o profeta ocupa-se especialmente da sorte do império, como estabelecido por Deus. O tema da sua profecia é Babilônia e a terra dos caldeus. É o julgamento desse império, julgamento destinado a tomar vingança da opressão de Deus, ou melhor dizendo, da opressão de Israel, que veio por Deus e usado e feito por Nabucodonosor, que tinha quebrado seus ossos. Note o capítulo 50, versículo 17 de Jeremias. No entanto, a libertação de Israel, fora da destruição de Babilônia, é apresentada como um penhor e um antegozo da sua libertação completa e final. Note isto no capítulo 50, versículos 4, 5, 19, 20 e 34. Ver também o capítulo 51, versículos 19 e 21, porque a destruição de Babilônia é o julgamento daquilo que o próprio Deus tinha estabelecido como império gentil. É por isso que, mesmo historicamente, o seu julgamento foi acompanhado da libertação de Israel e da destruição da idolatria por um homem suscitado para cumprir a justiça de Deus, o que não foi de modo nenhum o caso dos outros impérios, embora sem dúvida também a sua existência fosse devida à providência de Deus. Mas, para o caso destes, não era o estabelecimento do império pelo próprio Deus que o confia ao homem sobre a sua responsabilidade. O homem colocado nesta posição falhou completamente, tiranizou o povo de Deus, estabeleceu uma idolatria obrigatória e corrompeu o mundo por meio dela, considerado como na posse do império do mundo que lhe tinha sido confiado, foi julgado e Babilônia caiu. É muito importante apreender bem esta verdade a respeito desse primeiro império. Em princípio, a libertação de Israel é a respectiva consequência, quaisquer que tenha sido, em seguida, os caminhos de Deus. Ver também o caráter desse julgamento no capítulo 50, versículo 28, 33 e 34, onde nós temos, em princípio, a libertação de Israel é a respectiva consequência, quaisquer que tenha sido em seguida os caminhos de Deus, quando Babilônia caiu. O capítulo seguinte, por exemplo, o capítulo 51,
também nos fornece princípios importantes que, ligando-se a essa tomada de Babilônia, proclamam a inalterável fidelidade de Deus para com Israel. Note, por exemplo, no capítulo 51, versículo 5, apesar dos seus pecados, era a vingança do eterno Deus para os tempos que ele assinalava e cujo conhecimento era deixado ao discernimento espiritual, capaz de fazer a aplicação da profecia, cujos elementos são bem claramente fornecidos por estes 2 capítulos, particularmente os assaltos que as nações praticariam à cidade que deviam constituir para aqueles que tivessem ouvido o sinal a deixar. Mas, a mais, a queda de Babilônia era um julgamento pronunciado sobre a idolatria. A porção de Jacó, o eterno Deus, podia castigar o seu povo. A porção de Jacó, o eterno Deus, podia castigar o seu povo, mas não era como as vaidades dos gentios. Após tê-lo castigado, faria sobressair a sua justiça, em contraste com os gentios que o oprimiam, e enfim, servir-se-ia, Deus ia servir-se do seu povo como de um instrumento de guerra. Depois do versículo 25, podemos ver que é da Babilônia, daqueles tempos que se trata. É-nos fornecido uma prova muito particular disto, a partir do versículo 29, pelas circunstâncias históricas que ali são mencionadas. O capítulo 52 não faz parte da profecia propriamente dita. Encontram-se ali os fatos relativos à destruição de Jerusalém e do templo. Atendendo ao que precede, o que é dito de Babilônia será facilmente compreendido. Resumirei aqui os princípios, por causa da sua importância. O Império de Babilônia, como consequência da infidelidade da família de Davi, foi estabelecido pelo próprio Deus, e a governação do mundo foi-lhe confiada. Ora, Babilônia não só oprimiu Israel, mas também estabeleceu a idolatria e corrompeu o mundo. Aquele que devia ter adorado o verdadeiro Deus e o instrumento do seu poder, estabeleceu a influência do inimigo tanto quanto lhe foi possível. Deus o julgou, o império estabelecido pelo próprio Deus foi totalmente derrubado. Esse julgamento foi executado contra o orgulho do homem e contra a idolatria, trazendo a libertação de Israel. Nessa ocasião, Deus declarou que Israel era para ele e o que seria nos últimos dias. Mas o assunto tratado é a Babilônia de então. Depois disso, Deus permitiu que outras potências tivessem o governo do mundo, como impérios universais, até o cumprimento final de todos os seus desígnios. Esses impérios deviam substituir segundo a sua vontade. Ou melhor dizendo, esses impérios deviam subsistir segundo a vontade de Deus, sendo trocado uma a uma, segundo a sua vontade também. Ser abatidos ou elevados, segundo o que Deus achasse bom. Mas nenhum deles teve exatamente o lugar que tivera a Babilônia. Nenhum foi formalmente estabelecido em lugar de Israel, e nem a destruição de nenhum deles foi a ocasião do restabelecimento deste povo. A palavra da profecia faz-nos saber que, no fim dos tempos, o julgamento do último império terá esse efeito. O julgamento de que Babilônia foi o objeto foi uma espécie de sinal disso, assim como o seu caráter moral começou a triste história dessas monarquias e serviu-lhes de modelo sobre muitos aspectos, quanto ao mal que havia de desenvolver-se até o fim. Mas, para se compreender os princípios fundamentais desta história e os caminhos de Deus, é preciso conservar bem claro e distinto no nosso espírito o lugar que esse primeiro império teve nos seus caminhos, além do imenso fato da substituição do império confiado ao homem para o exercício imediato do governo de Deus sobre a terra. É muito impressionante ver neste livro o testemunho constante que Deus suscita, assim como as advertências que ele, Deus, envia aos reis.
uns após os outros, ao povo e aos sacerdotes.